Olá, boa tarde. O uso indevido das carteirinhas do transporte coletivo de Manaus está causando prejuízo para os empresários do setor. A prática de usar o documento de outra pessoa para obter desconto na tarifa de ônibus tem sido cada vez mais comum. Os veículos da frota de Manaus já estão equipados com um sistema de biometria facial que compara a imagem do usuário com o do dono da carteirinha. Mas o sistema ainda depende da regulamentação da SMTU para ser usado como fiscalizador e evitar as fraudes. Um prejuízo de quase 3 milhões de reais por ano. Esse é o resultado da fraude das carteirinhas. Pode até parecer uma atitude inofensiva, mas usar a carteirinha de estudante de outra pessoa para obter desconto na tarifa de ônibus tem causado todo esse prejuízo para os empresários do transporte coletivo. E tem até quem use carteiras de portadores de necessidades especiais para ter o direito à gratuidade. Mas essa prática está com os dias contados. O Sinetran aguarda da SMTU uma normatização para usar a biometria facial na fiscalização do sistema. O processo funciona da seguinte maneira: quando o usuário passa a carteirinha no validador, a imagem dele fica gravada no banco de dados do Sinetran. E aí fica fácil descobrir quando o sistema está sendo fraudado. Hoje o sistema está preparado para fazer a comparação com a foto do utilizador em 30% da similaridade do rosto da pessoa cadastrada, do usuário cadastrado. Tudo que está abaixo de 30% de similaridade, o sistema coloca como suspeito de fraude, que será analisado por uma equipe interna, né, que vai classificar, confirmar essa fraude ou não. A ideia é que as carteiras que não sejam utilizadas pelo próprio usuário sejam bloqueadas. Mas antes de começar os bloqueios, uma campanha de conscientização deve ser implementada. O presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Manaus já acionou o Ministério Público do Estado para evitar o constrangimento de usuários após a proibição. Mesmo que ele estiver usando uma carteirinha indevida, que não seja logo suspensa no primeiro momento que ele vai passar na catraca. Isso daí tem que haver uma ampla divulgação, tem que acontecer uma campanha para que todo usuário do transporte público que usa o passe livre e também a gratuidade tenha o conhecimento e a conscientização de que aquela carteira é individual e intransferível. De acordo com o superintendente da SMTU, o órgão tem até o dia 15 de dezembro para enviar ao Ministério Público uma minuta da resolução, que vai regulamentar o serviço de fiscalização. É corrigir o problema. Então nós vamos aprontar uma minuta, vamos encaminhar para o Ministério Público para tomar conhecimento, em seguida a gente publica. E aí a gente vai, no momento exato, fazer uma coletiva, avisar todos os passos para as pessoas tomarem conhecimento, para não usar a carteira de outro. Uma quadrilha foi presa por roubo e adulteração de motocicletas aqui em Manaus. Os bandidos chegaram a alugar quartos na Zona Leste para transformar o local em uma oficina de adulteração. Em uma semana de investigação após denúncia anônima, o resultado foi este: 5 pessoas de uma mesma quadrilha presas com este material de adulteração de chassis e placas de motocicletas. Chegando no local, nos deparamos inclusive com a quadrilha remarcando 3 motos. Ela foi presa realmente em flagrante. Os bandidos chegaram a alugar 2 quartos no bairro Zumbi 2, na zona leste da cidade. Lá eles recebiam, entendeu? E já remarcavam e vendiam para outras pessoas. Nessa venda, eles já passavam o dinheiro para aquela pessoa que roubou a moto. Entre os 5, Késia dos Anjos, de 19 anos. Ela é namorada de Felipe, que é apontado pela polícia como adulterador profissional. A garota foi indiciada por associação para o crime. Os investigadores ainda procuram saber se ela servia de isca para atrair vítimas. A próxima etapa das investigações é saber como a quadrilha conseguia estes documentos. Existe a possibilidade de, em órgãos públicos, terem pessoas envolvidas com essa quadrilha? As investigações continuam, né? Possivelmente sim, a quadrilha não se resume só a eles, tem outras pessoas envolvidas, e a DRF continua na investigação. Na Delegacia Geral também foi apresentado Daniel Silva. Ele não tem ligação com a quadrilha. No entanto, nas proximidades do bairro Zumbi, ele foi preso por receptação.
E o Daniel assumiu que comprou um veículo nessas condições, um valor abaixo do preço do mercado, não se preocupou em verificar a procedência da motocicleta, em legalizar a motocicleta e foi autuado em flagrante por receptação e uso de documento falso. A polícia também agiu na zona Centro-Sul quando prendeu Érico de Souza. O Érico foi preso anteontem, negociando uma moto que ele sabia que era roubada, ali na Avenida Efigênio Salles, né? E foi autuado em flagrante por receptação qualificada e uso de documento falso. O delegado-geral acredita que com a prisão dessas pessoas, aos poucos as estatísticas de roubos de motos em Manaus possam reduzir. Nós estamos tirando do meio de circulação uma quadrilha especializada, daí a importância da situação, especializada em remarcar, em clonar veículos. E 2 homens foram presos acusados de estupro contra menores durante a madrugada de hoje no bairro São José Operário, zona leste da capital. No primeiro caso, uma menor de 13 anos que estava em uma parada de ônibus foi abordada pelo vigilante Diego Marques dos Santos. Policiais da 9ª SICOM receberam a denúncia de moradores que viram o suspeito e a vítima entrando em uma casa. Ao chegar no local, a polícia militar constatou o fato. Diego foi levado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e em seguida foi encaminhado à cadeia pública. Em outra ocorrência, Gabriel Salles da Mota, de 20 anos, foi preso pela PM após estuprar uma adolescente também de 13 anos. Segundo informações da Polícia Civil, eles estavam em uma casa noturna e após consumirem bebidas alcoólicas teriam seguido para a casa do suspeito. Em depoimento, a menor afirmou que além de Gabriel, outros 2 homens que não foram encontrados também participaram do ato. O suspeito também foi encaminhado à cadeia pública. O Ministério Público do Estado ainda aguarda o depoimento do Flanelinha, um dos envolvidos no esquema de corrupção no município de Iranduba, que motivou a Operação Cauchi, deflagrada na última terça-feira. O caseiro do pai do prefeito, Chinaik Medeiros, se entregou no fim da tarde de ontem. Os documentos apreendidos durante a operação começaram a ser analisados hoje. Em Iranduba, funcionários da prefeitura e secretários foram exonerados e o clima no município continua tenso. Outros detalhes com Neto Cavalcante. Nesta sexta-feira, os promotores do GAECO, o Grupo de Atenção Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado, começaram a analisar os documentos apreendidos durante a Operação Cauchi, deflagrada na última terça-feira. É a análise desses documentos que pode resultar em novos desdobramentos para a investigação. E uma das últimas pessoas que faltava ser ouvida aqui pelo Ministério Público do Estado compareceu ontem aqui à sede dos promotores acompanhado de um advogado. Trata-se do caseiro Jomar Sintra de Andrade, que trabalha no sítio do pai do prefeito de Iranduba, Chinaik Medeiros. De acordo com a força-tarefa montada para a Operação Cauchi, Jomar confessou que recebeu R$2.000 da sobrinha de Chinaik Medeiros para ceder os documentos pessoais dele para que ela abrisse uma empresa, usando ele como laranja. De acordo com o Ministério Público, essa empresa movimentou só esse ano mais de R$500 mil. Mas ele disse que desconhece qualquer esquema de corrupção e continua recebendo um salário de R$800 pelos serviços de caseiro. Essa sobrinha de Chinaik Medeiros é Rayane Medeiros, filha de Nádia Medeiros, que também foi presa na Operação Cauchi na última terça-feira. Os promotores do Ministério Público do Estado já pediram a conversão da prisão de Nádia Medeiros de temporária, que tem o tempo de 5 dias, para prisão preventiva, que aí não tem prazo para que ela continue à disposição da Justiça. A justificativa é que ela em liberdade pode atrapalhar as investigações. E ainda nesta quinta-feira, a prefeita em exercício de Iranduba, Madalena de Jesus, exonerou 12 secretários e mais 276 funcionários de cargos comissionados. De acordo com a prefeita, alguns funcionários ganhavam até R$7.000 sem trabalhar. A prefeita disse ainda que já instaurou uma auditoria em todas as secretarias do município para que novas fraudes sejam constatadas. Neto Cavalcante para o Band Cidade. O julgamento de mais uma ação de investigação judicial eleitoral que pede a cassação do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira foi adiado esta manhã no Tribunal Regional Eleitoral em Manaus. O julgamento foi adiado porque a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Socorro Guedes, não pôde comparecer à sessão esta manhã. Ela justificou a ausência e quem presidiu o pleno de hoje foi o vice-presidente e corregedor do órgão, desembargador João Mauro Bessa.
O advogado da coligação de José Melo esteve no plenário, mas não falou com a imprensa. A ação, que ficou marcada para ser julgada na próxima semana, acusa o governador José Melo de veicular propaganda institucional em sites de secretarias do Estado durante período vedado pela Justiça Eleitoral. 4 membros do colegiado do TRE já divulgaram o voto a favor da manutenção do mandato do governador José Melo, mas com um pagamento de R$100 mil de multa. Agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado aqui na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo claro, com sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 27 e 35 graus. Em Borba, o sábado terá muitas nuvens e a chance de chuva forte em áreas isoladas. Mínima de 23 e a máxima pode chegar a 34 graus. Mesma previsão para a Atalaia do Norte, onde as temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Em Anori, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 24 e 36 graus. Hoje, representantes da Prefeitura e de órgãos ambientais e também da sociedade se reuniram para debater o plano de drenagem urbana que integra o Plano Diretor de Manaus. O documento apresenta as regras para fazer qualquer obra na cidade e evitar transtornos, principalmente em dias de chuva, quando várias ruas e casas ficam alagadas, resultado da falta de ações do poder público e também da consciência da população diante da natureza. Cenas típicas em Manaus em dias de chuva. Qualquer chuvinha que dá aqui, nós vamos para o fundo da minha casa. 2 anos atrás, antes de ser feito isso aqui, aquele lá de lá, alagou, ela me cobriu, a casa do vizinho aqui, quer dizer, a 30 metros aqui, alaga. Seu Paulo, esta realidade se arrasta ao longo do tempo, porém antes tarde do que nunca. Hoje pela manhã, a sociedade foi convocada para uma audiência pública no Parque do Mindu, onde foi apresentado um estudo encomendado pela Prefeitura sobre os igarapés da cidade. A empresa fez todo o levantamento desses igarapés, sessionou eles por seções e tem um estudo deles e as sugestões, o que a gente pode fazer para melhorar a situação das alagações. Igarapés como esse, com essa estrutura, não é uma realidade em toda a cidade. Os que existem nas proximidades de bairros onde aconteceram aquilo que os especialistas chamam de crescimento explosivo, as invasões, não têm toda essa capacidade de acumular a água sem transbordar. O problema acontece nesse período da chuva. O acúmulo de lixo é um problema histórico, envolvendo a natureza e o homem. E aí já viu, o resultado não é nem um pouco agradável. O homem e a natureza. Seu Luiz, que é presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Paz, sabe que esta relação nem sempre é a mais respeitosa. Exemplo claro ele viu na última forte chuva, na semana passada. As 2 últimas chuvas que deram, a gente acha incrível. É uma coisa que a gente vem conscientizando, trabalhando, lutando, mas a gente viu que na última chuva que deu agora, deu uma alagação, só você vendo. Geladeiras passando dentro do garapé, máquina de lavar roupa, tudo. Então eu acho que chegou a hora de ter um plano desse que realmente aconteça. A questão consciência também vai constar no Plano Diretor de Drenagem Urbana, que foi elaborado com prazo de validade de 50 anos. Com o estudo desses 50 anos, a gente consegue fazer um planejamento para que diminuam as alagações. A conscientização de não se jogar o lixo na rua, porque o lixo vai, entope um bueiro, entope uma canalização e ocorrem as alagações. A jovem que confessou ter matado o pai em junho deste ano foi ouvida pela primeira vez pela Justiça nesta sexta-feira. Na audiência de instrução, o advogado de defesa pediu a liberdade provisória da estudante, que está presa há 5 meses. O depoimento em juízo de Kerbeli Casey da Silva durou cerca de 1h30 em uma das salas deste fórum. Na audiência de instrução, o juiz ouviu pela primeira vez as testemunhas de defesa e acusação. Na justiça, a jovem reafirmou a autoria do crime e disse ter matado o pai sozinha. A mãe de Kerbeli também foi ouvida pelo juiz. O caso tramita na 2ª Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça há mais de 5 meses. Alegando excesso de prazo, o advogado de defesa da jovem pediu a liberdade provisória dela. Vai ser analisado por mim na segunda-feira, porque não foi juntado nenhum documento com o endereço fixo dela
e a possibilidade de colocar uma tornozeleira nela para monitoramento. O Ministério Público se manifestou contrário à liberdade da acusada de matar o próprio pai, mas a Justiça deve se manifestar favorável à liberdade da jovem na semana que vem, mas com algumas restrições. Ela não poderá sair de casa e terá que usar tornozeleira eletrônica. Kimberly Casey da Silva é reconfessa de um crime bárbaro cometido em junho deste ano. Na época do crime, a jovem confessou ser a responsável pela morte do pai, alegando que teria sido abusada sexualmente por ele. Outras testemunhas ainda serão ouvidas pela Justiça. A previsão é de que o caso de Kimberly seja julgado até março de 2016. A Justiça Federal acatou a ação coletiva ajuizada pelos Ministérios Públicos Federal e do Estado e também dos PROCONs Amazonas e do município, que pedia a suspensão do aumento da tarifa de energia no Amazonas a partir do dia 1º de novembro. A decisão em caráter liminar proíbe a concessionária de energia de conceder qualquer reajuste nas contas de luz. Uma mulher morreu depois de ser baleada agora à tarde no terminal da Matriz, no centro de Manaus. De acordo com a família, ela cumpria pena no regime semiaberto. A vítima foi identificada como Edjane Barbosa Batista, de 26 anos. Ela foi atingida com 5 tiros na região do abdômen. Os disparos foram efetuados por um homem não identificado que estava em uma motocicleta. A jovem ainda tentou pedir socorro, mas caiu neste ponto. O irmão da vítima, que esteve no local, disse que desconhece o motivo da morte. Ela foi lá em casa direto, todo sábado ela vinha cumprir pena aí. Agora o motivo de matar ela hoje não sei. Testemunhas contam como tudo aconteceu. Eu vi e parou na moto, ela vinha descendo dali da... Não tem a câmera ali, a câmera velha, descendo. Sim. Aí ela descendo e deu 3 tiros, tá? Ela já veio, perdendo a vida, caindo, perdendo forças aqui no chão, né? Aí a gente acredita que ela foi atingida pra lá. E segundo a gente de lá de cima que viu ela correndo, disse que não foi só um tiro, entendeu? O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Estudantes, pais e professores percorreram na manhã de hoje a Avenida Brasil, na zona oeste da capital, durante uma caminhada em defesa do desarmamento infantil no Amazonas. O objetivo é incentivar a retirada das armas de brinquedo do convívio das crianças. Ano após ano, campanhas a favor do desarmamento infantil são realizadas no país para dizer que a arma de brinquedo pode se tornar uma coisa séria. A venda nunca foi proibida no Brasil, mas o movimento defende que as armas de brinquedo não podem ser confundidas com armas de fogo verdadeiras e acabem incitando a violência. Esta manhã, uma caminhada realizada pela Secretaria Estadual de Assistência Social reforçou as ações da 6ª campanha do desarmamento infantil no Amazonas. O que eles também querem é que todos sejam multiplicadores da cultura de paz dentro e fora do ambiente escolar. Traz justamente a necessidade dessas crianças voltarem a ter aquelas brincadeiras saudáveis, pular corda, esconde-esconde, pega-pega, porque a gente percebeu que durante esse período da campanha a gente consegue identificar ainda uma brincadeira muito violenta. O fim de semana vai ser de muitas provas no Amazonas. As primeiras começaram hoje com o SIS, o Sistema de Ingresso Seriado. E no sábado e domingo, os candidatos do vestibular vão ter a chance de garantir uma vaga na Universidade do Estado do Amazonas. Antes dos portões abrirem, muita gente ainda tinha dúvidas quanto ao local de prova. Porque não tem ninguém para auxiliar a gente a dar alguma informação, nem um porteiro, nem ninguém. Seu Cláudio, que trouxe a filha, também se confundiu. Seu Cláudio, falta informação? Com certeza, a informação está sendo muito pouca, né? Eu acho que deveria ter uma pessoa para poder, olha, está fechado aqui. Esses alunos estão tudo procurando o mesmo endereço.
É que só no bairro Cachoeirinha existem 2 unidades da Universidade Estadual do Amazonas e nas 2 as provas estavam sendo aplicadas. Fica a sugestão, mas naturalmente o endereço é o que prevalece, né? Os portões abriram às 11h50. Era dentro deste prédio que estava a esperança de muitos candidatos. Direito, de certeza, é o que eu quero para minha vida e eu tenho amor por isso já. Minha família toda fez direito e eu quero continuar com essa tradição. O sistema de ingresso seriado é para aquele candidato que cursa o ensino médio. No primeiro ano, ele enfrenta a primeira etapa do CIS. São 60 questões na prova. No segundo ano, mais uma prova com 60 questões e agora uma redação. No terceiro ano do ensino médio, o ciclo se repete. É a última etapa. No final, as notas dos 3 anos de provas são somadas. E isso pode dar ao candidato ou candidata acesso a uma vaga na UEA. Estou no segundo ano, mas são os 3 anos de preparação. A expectativa por um ano mais ainda pela frente? Aí eu já estou nervosa agora, porque imagina o ano que vem, né? As provas do CIS foram realizadas nos 62 municípios do estado. Este ano, mais de 30 mil pessoas fizeram inscrição. A UEA oferece 1.800 vagas. Neste sábado e no domingo, as provas continuam aqui no Amazonas. Sim, o vestibular acontece amanhã e depois, 14 e 15 de novembro, e nós temos aí mais de 78 mil inscritos. Para quantas vagas? São 4.800 vagas. Tanto no sábado quanto no domingo, os portões vão abrir às 11h50 e serão fechados ao 12h50, horário oficial de Manaus. A observação fica por conta daqueles 12 municípios do estado, na faixa oeste, que estão 1 hora a menos que a capital. Lembrando que o horário que prevalece é o de Manaus. É bom ficar atento para não deixar a oportunidade passar, como o que aconteceu com esta garota que se atrasou hoje para fazer o CIS. Boa sorte a todos os candidatos. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe o novo secretário de Estado de Administração Penitenciária, Pedro Florencio Filho. O programa vai ao ar 5:50 da noite. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você.